Amados irmãos, vamos para a palavra? Eu estou feliz pelo privilégio. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto, uma palavra que Deus colocou no meu coração já há algum tempo, através do tema que nós vamos desenvolver aqui. E hoje Ele me deu o privilégio de compartilhar para os irmãos essa linha de raciocínio que Deus colocou no meu coração. Meus irmãos, o tema da mensagem que eu tenho para trazer para os irmãos no dia de hoje, ela tem a ver com o que nós já louvamos, já ministramos aqui hoje, para a glória de Deus, mas eu gostaria que os irmãos gravassem o tema dessa pregação, que é a promessa de Deus na tua vida. Vocês podem repetir comigo? A promessa de Deus na tua vida. Ela pode ser mais vibrante, amém? É, porque nós estamos falando, sabe do quê? Daquilo que o Senhor, daquilo que Deus pensa, daquilo que o Senhor já projetou, daquilo que o Senhor já preparou a meu e ao teu respeito, amém? Então pode ser mais vibrante. Repitam comigo, a promessa de Deus na sua vida vai acontecer. Glória a Deus! A promessa de Deus na minha e na tua vida, ela vai acontecer. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Eu quero compartilhar um texto sagrado aqui. Está em Números, capítulo 23, versículo 19 e 20. Números, capítulo 23, versículo 19 e 20. Os irmãos que encontraram, digam amém. Os irmãos que não encontrou ainda dizem, aguarda um minutinho. Nós vamos aguardar. E nós queremos compartilhar junto essa palavra abençoada. Números, capítulo de número 23. O versículo é o 19 e 20. Os irmãos encontraram, digam amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? E aqui vem o texto que eu quero representar aqui esta manhã diante de vocês. Eis que eu recebi um mandado de abençoar, pois Ele tem abençoado, e eu não posso revogar essa palavra. Meus amados irmãos, eu estou aqui esta manhã com temor e tremor diante de Deus para trazer essa palavra profética para minha e para a tua vida, cujo Deus, através do teu Espírito Santo, colocou no meu coração para compartilhar com os meus irmãos, para compartilhar com a nossa igreja. Porém, eu gostaria de exercitar esta manhã algo que nós aprendemos aqui no meio da semana. Nós tivemos um curso de coaching com o Rodolfo Ferreira, que foi uma bênção. E seguindo alguns outros estudos no nosso TSD, que nós temos TSD, a oração aqui todos os dias, de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã, confirmado através aí de uma pregação aí do Tiago Brunet. Eu gostaria de que vocês entendessem, ativassem aí na mente de vocês, ativa aí a mente de vocês, a promessa que Deus tem na tua vida.
Isso só quem pode fazer é você, porque eu não sei. Algumas coisas ficam bem sugestivas, ficam bem parecidas. A gente sabe que um tem um chamado, um talento, alguma coisa. Mas a promessa de Deus para a tua vida, você sabe. Aquilo que Deus prometeu que faria na tua vida, na tua casa, na vida do teu filho, na vida dos teus netos, na vida do teu esposo, da tua esposa, na vida do teu pai, da tua mãe, na vida dos entes queridos. Você sabe o que Deus já prometeu que vai fazer. Então eu gostaria que você trouxesse à memória todas as promessas de Deus que você conseguir lembrar neste momento. Traga a memória, fala, olha, Deus já me prometeu restituição. Provisão com saúde, Deus já me prometeu também. Você que é empresário, Deus te prometeu multiplicações da sua empresa. Deus te prometeu contratos maravilhosos. Deus te prometeu expansão das tuas tendas. Não sei, ativa na sua mente. Lembra aí das promessas que Deus já fez para a tua vida. Porque enquanto eu estou falando com vocês aqui, o meu coração está me fazendo lembrar das minhas. E uma delas eu quero compartilhar com vocês em forma de gratidão. Eu quero agradecer a todas as pessoas da comunidade evangélica Deus Restaura, sem exceção. Principalmente da prece. Né? Quem lembra da prece? Quem é que é prece? Quem é preciano? Você, as meninas, não contam. Né? Esses dias eu estava falando com o Bicudo. Bicudo é meu líder, meu chefe aqui durante a semana, que a gente está trabalhando aqui na diretoria da igreja. Eu estava falando da filha mais velha do Bicudo, que eu conversei com ela essa semana, ela conversou comigo de uma maneira tão diferente, e não faz muito tempo que eu conversava com ela assim, né? Tio, cadê tio? Vai ter o desenho. Falando com a menina mais velha do irmão Erlinei, a esses dias, ela estava lá no apoio, limpando, lavando as salas, né? E aí teve uma hora que acho que ela percebeu que eu estava pagando o mico. Ela olhou para mim e falou, ô tio, eu tenho 18 anos, tio, eu não sou uma criança. Falei, mas que não faz muito tempo, na minha cabeça, né? Não faz muito tempo. Eu dava aula para elas lá na prece, no Ministério Infantil, e a gente falava tudo assim, Rebequinha, aquela coisa toda. E agora tá essas crianças lindas. Eu quero agradecer a todos os membros da comunidade evangélica Deus Restaura, porque quando cheguei na comunidade Prece, vindo do Desafio Jovem Eliasibe, eu sou fruto do Desafio Jovem Eliasibe. Eu estive lá internado no meados de 2007 para 2008. Estive 3 anos naquela casa, fiquei 6 meses como aluno, 6 meses como auxiliar, 2 anos como diretor interno daquela instituição. Neste tempo passei por um processo de reinserção social, onde fui acolhido pela comunidade evangélica Deus Restaura, me integraram no louvor, me integraram na comunidade. Eu tinha um problema seríssimo, que eu sofria muito com rejeição, e tinha muito medo de como seria depois que saísse do desafio, aonde eu ia congregar, onde eu teria uma igreja para congregar, porque é muito difícil, algumas pessoas têm aquele preconceito, olha, é drogado, hein, cuidado, ele saiu do desafio, hein, né? E tem que ter mesmo, porque se não tem sabedoria, vai ter, e quem tem que provar o contrário somos nós. Mas desde o primeiro momento em que eu pisei na porta da nossa comunidade, eu fui amado, eu fui cuidado, eu fui acompanhado, e eu quero agradecer a todos os membros da nossa comunidade por isso. Eu estou comemorando já 10 anos de caminhada com Cristo para a glória do Senhor Jesus. Certa feita, Marcão, louvado seja Deus, é para Ele. É para Ele. É para Ele. Eu ficava muito feliz quando chegava aqui, pastora falava de pastor Claudinei, falava de Marcão, falava de Marquinho. Eu observava a história, a caminhada que esses homens tinham com Deus. Eu achava de fato meio até que impossível, achava que esses caras eram um ET. Mas conhecia a graça do Senhor Jesus Cristo que nos sustenta. E hoje, para a glória de Deus, após 10 anos de caminhada com Cristo,
andando para frente sem olhar para trás. O Senhor me abençoou o privilégio de estar aqui ministrando a palavra num domingo na igreja que eu nasci, na igreja que eu cresci, que me amou, que me cuidou e que eu devo a Deus toda a minha gratidão, porque essa comunidade é uma comunidade que ama, e não é de hoje não, e não é de MDA não, uma comunidade que ama. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que abençoaram a minha vida, que nunca me desprezaram, sempre me abraçaram. Eu não cantava aqui na igreja, e as pessoas chegavam aqui e me abraçavam, me amavam, do jeitinho que me abraçam e me amam hoje. Então agora, o meu muito obrigado, e as palmas é por minha conta para vocês, em nome de Jesus. Vocês me desculpem a comoção, mas isso aqui era uma promessa de Deus. Uma promessa que Deus fez há 10 anos atrás. E está se realizando hoje. Então traga à sua memória, em nome de Jesus, as promessas que Deus tem para a tua vida agora na sua mente, em nome de Jesus. Eu quero exercitar uma coisa muito bacana, porque a intenção a intenção do compartilhar dessa palavra aqui esta manhã, a missão que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, é de levar os irmãos, a mente dos irmãos, a promessa que Deus fez e aonde Ele quer te levar. Sabe onde? Na promessa dEle. Como é que nós vamos descobrir isso? Segura mais um pouquinho, abra a sua Bíblia. Vamos ler lá comigo? Você que pode. Eu gostaria de fazer a leitura de um texto bíblico, para a gente parafrasear aí com este texto que nós lemos. Livro do Gênesis, capítulo 37, a partir do primeiro versículo. Livro do Gênesis, capítulo 37. E para nós falarmos e lembrarmos que as promessas de Deus na nossa vida vão acontecer, eu gostaria de falar a respeito de um cara muito ímpar, que eu gosto muito da história dele. O nome dele é José. Os irmãos encontraram, digam amém. Gênesis capítulo 37, diz assim a palavra de Deus: E Jacó habitou nas terras das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos e estava jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama de seus irmãos ao seu pai. Israel amava a José mais que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais que a todos os seus irmãos, o aborreceram e não podiam falar mais pacificamente com ele. Sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. Versículo de número 6. E disse-lhes: Ouves, peço, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e o que os vossos molhos rodeavam e inclinavam-se ao meu molho. Então disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborreciam seus irmãos por suas palavras. Versículo de número 9. E sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos. Eis que ainda sonhei outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim.
E contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhasse? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante a ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. E seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amados irmãos, eu gostaria de falar hoje de um personagem chamado José. Um homem muito conhecido, uma história muito conhecida, mas eu gostaria de fato, ativar na mente dos nossos irmãos, que foi o que o Espírito Santo me levou a fazer comigo, a lembrar das promessas de Deus, e que as promessas de Deus, na minha e na tua vida, vão se cumprir em nome de Jesus. Elas vão acontecer. Se Deus prometeu, vai acontecer. E nesse texto, nós temos algumas coisas que nós podemos aprender. No discorrer desse texto, José era um rapaz, um moço muito ungido no meio dos seus irmãos. Nós lemos aí no texto que ele acabou compartilhando alguns de seus sonhos, sonhos que o próprio Deus colocou no teu coração, e os seus irmãos acabaram ficando aborrecidos. Não só por isso, porque a Bíblia diz que eles já tinham inveja do seu irmão, porque o seu pai o amava mais do que os outros irmãos. E dentro dessa história de José, que todos nós conhecemos, os seus irmãos, sentindo com esse sentimento obscuro no seu coração, pegaram José, jogaram na cisterna, venderam José para o Egito, porque a intenção dos irmãos de José era matar, aniquilar José. É a verdade. E de vez em quando acontece muito isso, né? Nós temos alguns sonhos, temos alguns projetos, e às vezes até irmãos nossos tentam matar e sufocar os nossos sonhos. Mas eu tenho uma notícia para a tua vida que Deus colocou no meu coração. As promessas de Deus na tua vida vão se cumprir. Vendem o rapaz como escravo lá para o Egito. Lá José passa por 1001 dificuldades. Os irmãos devem conhecer muito essa história. Passa por prisões, por situações de escravidão. Uma situação muito difícil, mas muito difícil. Mas José perseverou e continuou seguindo. Mas eu gostaria de alertar e tirar algumas lições, alguns tópicos de toda essa história de José. A primeira delas, eu gostaria de que os irmãos se atentassem, é que, dentro desse texto que nós lemos, nós percebemos que a inveja é algo que não vale a pena. Eu pesquisei no dicionário bíblico, diz que a inveja é um sentimento de cobiça. A inveja é um sentimento de cobiça à vista da felicidade de outras pessoas, ou da superioridade de outras pessoas. Ter inveja de alguém é a sensação, e uma da definição que eu achei mais surpreendente, a inveja é a sensação ou vontade indomável de possuir aquilo que é de outra pessoa. Gente, que coisa maligna, né? A sensação indomável de querer o que não é seu, de querer o que é dos outros. Foi esse sentimento que levou os irmãos de José a se rebelarem, a lançarem ele numa cisterna, a venderem ele por pouco preço, para ser vendido ao Egito, para sumir com José, porque José tinha uma promessa de Deus, José tinha revelações de Deus, e seus irmãos tinham sentimentos de inveja pela vida dele. E nós aprendemos nesse texto, não quero dar ênfase à inveja dos irmãos de José, mas eu quero dar ênfase à segurança do nosso coração. A inveja é um sentimento que nós precisamos pedir para Deus todos os dias, que não nos sobrevenha sobre o nosso coração.
Sabe por quê? Poxa, porque senão nós vamos se tornar matadores? Não, é porque Deus tem uma promessa específica para mim e para a tua vida. É porque Deus tem uma promessa, Deus tem um chamado específico para minha e para a tua vida. A pessoa que tem esse sentimento de inveja, ela não entende que enquanto ela está querendo o que é dos outros, ela tenta destruir o que é dos outros, enquanto ela tenta deturpar o que é dos outros, ela deixa de receber e de ativar as promessas e os sonhos que Deus tem para a vida dela. Então nós precisamos blindar o nosso coração desse sentimento. Porque nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo, ao chamado de Deus e à promessa que Deus tem para mim e para a tua vida. Ei, meu irmão, minha irmã, ainda que as pessoas tenham esse sentimento por nossa vida, porque acontece. Eu acredito que os irmãos de José eram muito carentes da presença de Deus. Muito carentes da presença de Deus. E confesso que hoje o meu discurso é completamente diferente de 10 anos atrás. Porque já preguei esse texto, mas eu maei o pau nesses irmãos de José. E lá no desafio a gente fala o que quer mesmo. Até nas igrejas eu já falei. Aqueles miseráveis, matando o sonho do coitado. Por isso que eles não têm nada. Eu maiava o pau nele, mas não. O meu sentimento, a palavra de Deus continua a mesma, mas a revelação de Deus que eu tenho hoje é diferente de 10 anos atrás. O amor de Deus, a misericórdia de Deus que tenho hoje no meu coração é diferente do que eu tinha 10 anos atrás, até por conta que a gente vem crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus e na presença do Espírito Santo. Irmãos, a inveja é um sentimento que nós temos que tomar cuidado e blindar o nosso coração, porém, nós precisamos ter compaixão de quem de quem tem esse sentimento. Nós precisamos nos sensibilizar com essas pessoas. Porque essas pessoas, elas tomam veneno esperando que os sonhos das outras pessoas morram. Elas deixam, existem pessoas que têm inveja de outras pessoas. Inveja de carro é normal, é comum. Quem aqui nunca já viu, nunca percebeu alguém assim com inveja do carro de outra pessoa? Né? Fica incomodado e tal. Lá no nosso condomínio nós tivemos casos, quando eu era síndico lá, de pessoas que simplesmente riscaram o carro zero de um vizinho. A pessoa chegou com o carro zero lá, foram lá e riscaram o carro dele. A troco do que isso aconteceu? Eu não sabia na época. Hoje eu sei. É uma pessoa que sente inveja. Ela tem um sentimento obsessivo de querer aquilo que é de outra pessoa. Ela não conseguiu ter um carro zero, o que ela foi fazer? Foi lá tentar destruir o sonho do vizinho. Assim como os irmãos de José. Os irmãos de José eram carentes da presença de Deus. Porque José tinha a revelação de Deus. Se eles tivessem presença de Deus, eles teriam a revelação divina também. Se eles tivessem revelação de Deus, quando José revelou ali os sonhos de Deus para a vida deles, eles falaram assim, poxa, que bênção, louvado seja Deus pela tua vida. E não é mais ou menos assim? Né? A gente conhece, quem aqui conhece pessoas que têm uma presença de Deus tão gostosa, que quando você fala assim, poxa, eu estou estudando, eu vou fazer um cursinho, ou eu vou mandar um currículo, aí a pessoa fala assim para você, ô glória, que bênção, vai dar certo, não, olha, Deus vai abrir porta, estou contigo, vamos juntar em oração. Não é gostoso isso? É uma pessoa que tem presença de Deus, ela tem revelação de Deus, então ela vê que ali Deus tem uma promessa na tua vida, o Espírito Santo já testifica com ela, e ela se alegra com o sonho que você tem. Então nós precisamos ser pessoas que sonham, junto com os nossos irmãos, os sonhos de Deus, amém? Para isso nós precisamos ter a revelação de Deus, para que o Espírito Santo testifique que aquele é um projeto de Deus, é uma promessa de Deus, e isso alegra o nosso coração, e que nós não venhamos de querer ter aquilo que é de outras pessoas. Mas me preocupei muito porque eu relutei em relação a esse tópico, mas o Espírito Santo confirmou, porque já
Falei muito mal dos irmãos de José, como eu já disse aqui, porque achava que era um ato muito ruim. Falei, pô, os caras são irmãos do menino, poxa, fazer uma maldade dessa. Mas a carência, gente, a carência de Deus, a falta da presença de Deus na vida das pessoas, é algo que traz destruição para si mesmo e para todas as pessoas que estão à volta dela. As pessoas que tentam lutar contra o teu chamado, contra o teu ministério, as pessoas que falam mal do carro que você tem, as pessoas que falam mal da sua prosperidade no seu trabalho, as pessoas que falam mal do seu crescimento no seu trabalho, na empresa que você trabalha, as pessoas que se incomodam e falam mal do crescimento da tua empresa, as pessoas que falam mal, ou que não se sentem bem de te ver prosperar, de te ver caminhar, de te ver crescer, estão doentes. Precisadas da glória, da graça do Senhor Jesus Cristo, que Deus quer usar a minha e a tua vida para levar. A minha e a tua vida para levar essa revelação de Deus, para levar essa presença de Deus, porque é um sentimento, claro, de falta de presença de Deus. E essas pessoas precisam ser amadas, porque Deus nos chamou para impactar essas vidas, impactar esses corações com o nosso amor. Amém? Com quantos Jesus pode contar aí? Digam amém. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque desta maneira nós vamos levar essas pessoas a ativar na sua mente as promessas que Deus tem na tua vida. E vamos poder falar para ela, sabe essa promessa que Deus revelou para você? Vai acontecer. Ela ganha alegria, ganha vigor, ganha alvo, ganha incentivo para poder prosseguir. O segundo tópico que eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos. Gênesis, capítulo de número 39. Versículo de número 20. A 23. Se os irmãos quiserem abrir, nós estamos com tempo. Gênesis capítulo de número 39. Versículo 20. 20 a 23. Nós estamos sem conseguir projetar aí no dia de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro o entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que ele fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa do que estava na mão de José. E eu gostaria que você preparasse um glória no teu peito para nós lermos esse final de frase. Porquanto o Senhor estava com ele, e tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Mesmo diante das lutas, é preciso manter a fé em Deus. Nós estamos falando aqui de uma situação de prisão, de uma situação de cárcere, de uma situação obscura, de uma situação de injustiça que José estava passando. E ele manteve a sua fé em Deus. Contudo, ele não buscou vingança, nem desistiu de continuar lutando, mas ele agia com prudência e sabedoria diante de todas as pessoas. Ei, meu irmão, José foi jogado no cárcere, foi preso de maneira injusta, de maneira indevida, porém o chefão lá da cadeia observou que tudo que José punha a mão prosperava.
Sabe que a palavra de Deus está querendo nos ensinar? Seja lá o que for que Deus colocar na tua mão, não importa o momento, não importa a adversidade, faça como se fosse ao Senhor, porque tudo vai prosperar. Tudo que estiver em tuas mãos, respeitando a palavra de Deus, honrando a palavra de Deus, Ele vai fazer prosperar. Não importa o momento. Irmão, nós estamos atravessando um momento de crise. Você não sabe como é que está o negócio. Crise estava José também. E Deus fez ele prosperar. Irmão, nós estamos passando por um momento de dificuldade. É muita retaliação. Olha, meus filhos, meu irmão, o diabo tem se levantado contra a minha casa, contra a minha família. Fica firme. Sabe por quê? Tudo vai prosperar na tua casa. É a palavra de Deus que está dizendo isso, porque José tinha uma promessa. E quando Deus promete, Ele cumpre. E José continuou ali honrando a Deus, servindo a Deus em tudo que ele fazia. Meu irmão, e não é assim, de fato? Você pode ver só, a gente está quando a pessoa está trabalhando, está numa empresa, está no meio dos amigos, jogando de futebol, seja lá o que for, quando você faz as coisas de forma organizada, que você é zeloso com as coisas, todo mundo não quer que você faz? Não é verdade? Você recebe mais convite para fazer isso, né? Todo mundo quer que você faz aquilo e tal. É normal, é comum, sabe por quê? Porque as pessoas vão perceber o brilho do Espírito Santo na minha e na tua vida. Em meio à dificuldade, irmão, em meio à adversidade, porque José está nos ensinando aqui. Em meio à adversidade, ele seguia honrando a Deus que ele servia. E as pessoas ao redor de José percebiam o bom exemplo que ele era. Assim será em nome de Jesus, eu quero crer. E eu gostaria de pedir há um tempo atrás eu estava abrindo culto aqui, eu quero abrir meu coração, primeiro eu quero me confessar. Eu não lembro se eu já falei aqui. Eu me acovardei aqui diante de Deus. Me acovardei, eu estava abrindo culto. E Deus mandou eu falar algo para o pastor Valdomiro. Eu falei, vou nada. Eu estou aqui, tal. E Deus falou assim, vai lá e fala para ele. Eu falei, de jeito nenhum. Quem sou eu? Quem sou eu? Falar o quê, pastor Valdomiro? Não, por mais que... Não, discipulador, pastor... Não, vou nada. E Deus insistiu, providenciou o momento, tudo, a fala, e eu não fui. E depois ele me mostrou o covarde, que eu fui na presença dele aqui. Deus tinha falado para eu chamar o pastor Valdomiro e mandar ele levantar uma campanha aqui. Uma campanha na hora da oferta. Falou, filho, manda ele levantar uma campanha como foi para construir. Do jeito que foi aqui para construir. Deus falou para mim, eu vou abençoar a vida das pessoas que participarem da mesma forma e mais do que foi quando foi para construir esse lugar. Quantos aqui tiveram na campanha da construção? Quantos participaram e foram ricamente abençoados? A minha casa é fruto da campanha do carnê que nós fizemos aqui. Eu falei, vou nada, não falo. Vixe, agora que eu não falo mesmo. E eu não falei, fui embora para casa, beleza, levei comigo. Quando foi na terça-feira, na terça-feira aqui na reunião de supervisores, que nós temos durante todo o dia, o Lucas veio, trouxe a notícia da sede campestre, aí na segunda-feira eles já tinham ido ver, na terça-feira eles já estavam se movimentando, e aí o pastor Valdomiro falou assim, poxa, vamos levantar o povo e tal. Eu falei, Jesus, o cabra quando é frouxo mesmo, né? Eu tive que levar essa, porque o Espírito Santo deixou bem claro, assim, tu é um cabra frouxo, hein moço? Tu é um cabra frouxo. Eu estava falando com você, queria te usar. E era naquele momento. Você se acovardou, eu não vou deixar de fazer, sabe por quê? Porque a promessa de Deus na vida do pastor Valdomiro vai acontecer. A promessa de Deus para a comunidade evangélica Deus Restaura vai acontecer.
E eu me acovardei e fui muito frouxo naquele momento. Meus irmãos, nós devemos perseverar no momento de adversidade. Nós devemos perseverar, mesmo em meio às lutas, honrando a Deus, para que tudo que nós estivermos nas nossas mãos, prospere. O que, meu irmão? Ministério vai prosperar na tua mão. Célula vai prosperar na tua mão. A tua família vai prosperar na tua mão. Seus filhos vai prosperar na tua mão. Tua empresa vai prosperar nas tuas mãos. A tua família vai prosperar nas tuas mãos. Seus entes queridos, os teus vizinhos, o bairro onde você mora, tudo vai prosperar nas tuas mãos. E Deus colocou uma palavra profética aqui no meu coração. E hoje eu não vou me acovardar. Se coloque em pé em nome de Jesus. Você que pode, se coloque em pé, que eu quero liberar uma palavra de vitória, uma palavra de promessa que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a vida da comunidade evangélica. Deus restaura. Faça assim com a tua mão em nome de Jesus. Porque a promessa de Deus na tua vida vai acontecer. E tudo onde estiver as tuas mãos vai prosperar. Vai prosperar. Em nome de Jesus. Os irmãos podem tomar o seu assento. No nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Essa eu não vou levar como covarde, não. Aí os irmãos começaram a se abençoar. Testemunha em nome de Jesus. Para edificar a nossa fé. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória, saiu 50 quilos aqui, vamos lá. Louvado seja Deus. A terceira coisa que o Senhor pediu para que eu compartilhasse com os irmãos é que nós devemos vigiar e fugir do pecado. Gênesis 39, 9. Eu vou voltar aqui só um pouquinho o texto. Os irmãos, se não quiserem, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Diz assim: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és mulher, é mulher de Potifar, pois por que eu faria tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? José aqui estava numa situação muito difícil. Pensa só, num cara preso há diversos anos. Aí chega a mulher de Potifar, que não deveria ser coisa pouca, e arma um laço ali, tenta seduzi-lo. E a primeira coisa que vem no coração de José é o temor de Deus. Quando o pecado bater na nossa porta, para nós continuarmos abençoados, com as nossas mãos prosperando em tudo que Deus colocar, quando o pecado, porque vem ou não vem, irmãos? Ou é só na minha vida? Vem, bate na porta ou não bate na porta? É verdade, não é, né? Nós gostaríamos, eu achava que, olha, se eu ficar crente, se eu orar, se eu jejuar bastante, ler Bíblia, não vou ter problema com o pecado. Santo de Israel, aí é que vem mesmo. É que aparece mesmo. E não é pouco. Porém, José tinha um caráter de Cristo, um caráter valioso. E por isso as suas ações chamavam a atenção de todos. As pessoas viam nele um brilho diferente, contudo, isso era apenas reflexo da reverência e temor que ele tinha de Deus. O Senhor estava acima de qualquer escolha que José fazia. Quando ele foi confrontado com esse pecado, quando ele foi confrontado com essa situação, a primeira coisa que ele lembrou foi: como é que eu vou pecar contra o meu Deus? Gente, se nós pararmos para pensar nisso, esses dias eu consegui colocar um temor numa pessoa. Vou falar. Eu consegui colocar o temor numa criança. Será que eu posso falar? Não vou falar o nome da criança, por ética. Mas eu sei que os pais dela me aprovariam, porque é muito amada. E a criança não queria comer toda a comida. Aí... Gente, eu acho que eu não bato bem. Aí ela não queria comer toda a comida. Aí, não quero. Nós estávamos aqui almoçando, já estou dando dica. Aí... Nós estávamos almoçando aqui na comunidade.
Já estou dando a letra da criança. E aí eu peguei e coloquei aqui no Google rapidinho, os neguinhos da África. Imagens. Eu peguei uma foto bem feia mesmo, dos meninos bem com os ossos aparecendo. Ela estava sentada assim na mesa, eu coloquei assim, ó. Pra ela. Aí, ó. E você desperdiçando comida. Aí, ó. Não come nada. Aí, ó. Com fome. Coitados. E você desperdiçando comida aí. É? Morar, né? Deixa Jesus ver isso aí. Aí, essa criança ficou com o olho desse tamanho. Esbugalhado. Mas eu acho que naquele dia ela deve ter comido alguma bobagem. Ela de fato não queria comer. Ela tinha perdido mesmo a fome. Acho que acabou comendo alguma coisa antes do almoço. Aí ela me chamou e falou: tio, amanhã eu vou trazer uma panela de arroz para você levar lá para os meninos da África. Aí eu me lasquei, né? Eu que não ia explicar para ela que se ela trouxesse, os meninos iam continuar magrelos se dependesse de mim. Aí eu falei: agora não precisa. Não precisa. Os meninos estão com fome. Tá tudo aí com fome aí. E agora não vai precisar mais. Mas tem que comer tudo. Aí passou. Quando os pais foram buscar na escola, aí souberam que ela comentou com a professora. E a professora falou: olha, esse tio que falou com você está muito certo. Aí a professora tomou todo cuidado, falou: os moreninhos da África. Gente, hoje em dia é tudo tão difícil, né? Nossa, coisa tão simples. Aí ela falou: tio, aí ela falou assim, a tia Maria, que é a tia da escola, falou que você está certo. Os moreninhos lá da África, eles passam muita fome, a gente não pode deixar comida no prato. E aí quando eu chego aqui no culto, aí os pais vieram e falaram assim: meu, o que você falou para minha menina? Eu falei: não falei nada, eu só mostrei aí a verdade da África. Quando foi no outro dia, ela terminou de comer, subiu lá na secretaria, me chamou com o prato vazio. Tio, tinha comido tudo. Eu dei um beijo, dei um parabéns, falei: que bênção de Deus, né? Glória a Deus pela tua vida, parabéns, tem que comer tudo, isso é bênção e tal. E aí passou, isso já faz um mês. Quando foi esses dias, ela deu uma rateada, falou: eu não quero mais. Aí eu ouvi, eu passando, eu ouvi uma outra pessoa, já ia falar Renata, né? A Renata falou assim: quer que eu ponha os neguinhos da África aí pra você ver? Ela voltou lá e acabou de comer tudo. Ai, gente. Eu não sei se é temor ou se é terror mesmo, se eu estou aterrorizando as crianças. Se eu dei uma aterrorizada nela. Mas nas situações que nós fomos confrontados com o pecado, basta nós lembrarmos da santidade de Deus. Lembrarmos que em todo lugar Ele está. E está conosco. É conosco. É naquele momento. É naquele lugar. Ele está lá conosco. E José sabia disso. Olha que estratégia, que ferramenta poderosa. Ele falou: o quê? Por mais que eu queira. Como é que eu vou fazer isso contra Deus? Ele não falou, porque se fosse por ele, ele falou: o quê? Tanto tempo, na gueta, eu vou para cima. Estou nem vendo. Põe na conta. Como é que eu faria tal mal e pecaria contra o meu Deus? Nós precisamos trazer o temor de Deus à nossa memória. José sabia muito bem disso, nos deixou uma lição muito profunda. Porque afinal de contas, para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, é necessário estarmos na presença de Deus. Estarmos com retidão na presença de Deus. Estarmos com sinceridade na presença de Deus. Estarmos de acordo com a tua palavra, com o teu bem maior. No centro da vontade de Deus. Na obediência da tua palavra, do teu propósito, da tua promessa. Nós precisamos relembrar que precisamos ter temor e fugir do pecado.
E a quarta e a última lição que eu tiro desse texto, dessa história tão bonita de José, é que nós precisamos praticar o perdão. Gênesis 45, de 3 a 5, diz assim: E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da tua face. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os nossos olhos, porque me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da tua vida, Deus me enviou adiante de vós. Isso José proferiu depois de ter passado por cárcere, depois de ter passado por humilhação, depois de ter vencido diversas adversidades. E sabe quem chegou lá para pedir ajuda para José? Pedindo comida para José, sem saber que era ele? Os teus irmãos. Isso mesmo. Aqueles que lá atrás o venderam, tentaram matar, tinham inveja, conspiraram contra, sumiram com ele do mapa, afastaram José da tua família, do teu pai, do berço familiar. E no momento que José podia aplicar, hoje, né, no nosso tempo, na nossa idade contemporânea aí, ele podia aplicar o sabor de mel, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na benção vai se arrepender, né? Miseráveis, agora eu estou aqui, sou governador, tenho tudo, vocês não têm nada. E não foi assim que José fez, sabe por quê? O Rodolfo falou aqui, nos ensinou no curso de coaching na quinta-feira, Tiago Brunet confirmou num vídeo na sexta. A ciência comprova, é neurociência, né? A neurociência comprova de que quando nós ativamos uma promessa de Deus na nossa mente, a nossa caminhada, ela não importa o vento, ela não importa a tempestade, ela não importa a adversidade, porque nós sabemos aonde Deus quer nos levar. José sabia disso. Como é que aguenta passar por cárcere, por tudo aqui? Sabe por quê? Que eu tenho para mim? Neurociência. Ele lembrava do sonho que Deus deu para ele. Ele falou assim: tô nem vendo, eu não vou parar. Eu tenho uma promessa. E ela vai se cumprir. Porque quem prometeu cumpre. Porque foi Deus. Não foi homem, não foi amigo, não foi irmão. Foi Deus. Então se Deus prometeu, Ele vai cumprir. José sabia que Deus tinha um propósito especial em sua vida. E sabia que Deus estava com ele em todo o caminhar da sua vida. Por isso José conseguiu não guardar rancor, não guardar mágoa dos teus irmãos. No lugar das lembranças tristes, José só conseguia se lembrar da sua promessa. No lugar de ver a adversidade do cárcere, de estar afastado da tua família, de passar por humilhações, por danos físicos, Ele só colocou a promessa na tua mente. E aquilo encheu o teu coração. Não houve lugar para rancor, não houve lugar para mágoa. Daqueles que fizeram o maior mal, acho que um dos maiores maus que um irmão pode fazer para o outro, que eu já li na Bíblia. Meus irmãos, sabe quando você está com mágoa daquele irmãozinho? Eu não estou falando daqui da igreja não, que daqui da igreja é fácil, né? Aqui a gente se magoa fácil, né? É o irmão sentar na nossa cadeira e a gente já está magoado. Magoou, emburrou. Vou embora, não venho mais. Não,
É só sentar na cadeira dele, na cativa, que ele sempre senta, que fica na direção, na reta do ar-condicionado. Ou na onde ele gosta de tirar selfie. Aqui não estou contando os irmãos da igreja não, irmão. Aqui é fácil se magoar, tá mamão, a gente se magoa mesmo. Porque o que a gente mais dá aqui é motivo para a gente magoar um com o outro. Tá todo mundo aqui no propósito de magoar um outro, né? Aqui a gente se magoa fácil. Não, estou falando os irmãos mesmo, às vezes até de sangue. Porque os de José era de sangue. Sabe por que José? Sabe por que a mágoa e o rancor não conseguiu entrar no coração de José? Porque José encheu o coração dele com a promessa que Deus tinha para a vida dele. Irmãos, todas as vezes que nós sentirmos um desconforto, um sentimento contrário por algum irmão, ou que alguém falar para você que está com mágoa de algum irmão, com rancor de algum irmão, ativa a mente dele, pergunta para ele, queridão, você está enchendo teu coração do quê? Para de perder tempo com isso, encha o teu coração da promessa que Deus tem para a tua vida. Porque isso vai te trazer saúde para os ossos, vai te trazer saúde para a alma, vai te trazer alegria em teu rosto. E eu tenho certeza que foi o combustível para que José pudesse exercitar o maior de todos os dons, a maior de todas as ordenanças, o que há de mais lindo e de mais puro na essência de Deus, o perdão. Embora José não soubesse de uma outra forma de glorificar a Deus, ele glorificou a Deus com a sua vida. E naquele momento, diante dos seus irmãos, ele falou, não tem mais, sou eu, sou José. Ô, irmão, quando chegar alguém que te magoou, irmão, perto de você, porque a gente erra. Sabe que a gente é muito bom para julgar, mas a gente esquece que nós erramos também com as pessoas, a gente falha, poxa. Mas a gente dá mancada porque a gente dá mancada. Que nós somos seres humanos. A gente fala uma coisa às vezes atravessada. Esses dias eu tive que me retratar com a minha esposa, que poxa, chegou 5, 6 mensagens no meu celular. 8 era bucha. Você está entendendo? Chegou 5, 6. 8 era bucha. Bucha. Aí tinha 5, 6 coisas para fazer. Eu pensando no que fazer, o tempo curto, recurso curto, e eu projetando lá. Aí ela falou uma coisa comigo, eu falei, quê? Eu falei, ixi, foi mal. Oi, amor. Foi mal. Escorregou, escapou. Escapou, não tem nada a ver com isso. Foi mal. Pô, vai embora de casa por causa disso? Pô, vai ficar bicuda comigo por causa disso? Foi mal. Dei mancada. Perdoa em nome de Jesus. Sou ser humano, errei. Na hora eu estava frágil ali, com a cabeça quente. Um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para resolver. A gente erra um com o outro, irmão. Mas nós somos filhos do mesmo pai. A gente tem que parar com esses mimimi. E aprender a exercitar o perdão, como José nos ensinou ali. Eu nunca vi um irmão aqui na igreja tentar matar o outro. Eu nunca vi um irmão amarrar o outro e jogar lá no meio da rua para o ônibus passar. Não dá para perdoar, gente. Um esbarrão que o irmão deu. Uma fala indigesta, mal colocada, não dá para perdoar. Não dá para perdoar. Mas quando nós somos com o nosso coração cheios da promessa de Deus, dá porque aí nosso coração se enche de amor, se enche de graça, se enche da presença de Deus. E assim Josué conseguiu perdoar os seus irmãos. E eu peço para que os irmãos se coloquem em pé em nome de Jesus. Eu termino aqui. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, amém? Embora José não soubesse de que forma poderia glorificar a Deus com sua vida, ele se colocou de inteira disposição para ser um instrumento de honra. Não somente por sonhar,
mas principalmente para realizar os sonhos de Deus na sua vida. José tinha convicção de quem fez aquela promessa e de quem prometeu é fiel para cumprir. E eu creio no nome de Jesus que a promessa de Deus na minha e na tua vida vai acontecer. Não importa o tempo, meu irmão. Como eu testemunhei aqui, essa promessa aqui tem 10 anos no forno. Família, então, fiquei um tempão sonhando em ter uma. Casa, sonhei muito em ter uma. Ter um caráter renovado, transformado, eu sonhei muito tempo em ter um. Mas um dia lá no Desafio Jovem, homens e mulheres de Deus, que entravam para pregoar a palavra naquele lugar, que me ensinaram a promessa, a palavra de Deus, através da sua palavra disseram: olha, Deus tem uma promessa para a tua vida e ela vai acontecer. E eu nem sei o porquê, irmão, acho que é porque eu não tinha mais o que perder. Eu decidi acreditar, eu falei, não tenho nada para perder mesmo. E meu irmão, você não precisa perder tudo para você aprender a obedecer ao mandamento de Deus e a tomar posse das promessas que Deus tem para a tua vida não, viu? É daqui para frente, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar. Você que recebeu essa palavra profética e crê que no nome do Senhor Jesus Cristo, independente das adversidades, tudo que Deus te prometeu, Deus vai cumprir. Que as promessas de Deus vão se cumprir. Coloque a sua mão no seu coração, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu quero te render graças, quero te louvar, bendizer a ti o teu nome. Te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor, há muito tempo, Senhor Deus, já liberou uma palavra profética, uma promessa nas nossas vidas. O Senhor revelou para a vida da tua igreja, Senhor Deus, promessas maravilhosas. Senhor Deus, tem famílias sendo restauradas e renovadas aqui. Senhor Deus, tem ministérios sendo restaurados, transformados e levantados na tua presença aqui, porque é a tua promessa, Jesus. Senhor Deus, tem empresas rompendo, Senhor Deus, tem empreendedores se levantando na tua presença, tem saúde sendo restaurada, Senhor Deus, tem pessoas que estavam afastadas sendo reconciliadas contigo, porque é a tua promessa, Jesus. Espírito Santo, eu te louvo porque o Senhor não é homem para que minta, como a sua palavra diz, nem filho do homem para que se arrependa. Pai, guarda essa palavra no nosso coração. Guarda essas instruções celestiais no nosso coração, Senhor Deus. E nós cremos, em nome de Jesus, que as promessas de Deus na vida dos meus irmãos vai acontecer. Em nome de Jesus, digam amém. As palmas louvam ao Senhor Jesus.